Como eu criei 4 fontes de renda pela internet antes dos 30 anos e o melhor, sem investir muito. Em menos de 4 anos eu saí de entregador de gás para viver exclusivamente do digital. E o melhor, tem algumas rendas que eu tenho hoje pela internet que elas me geram dinheiro mesmo quando eu estou dormindo. Então se você quiser aprender, você quiser entender o que eu faço, fica comigo até o final desse vídeo. Tudo começou quando eu percebi que eu não podia depender somente de uma fonte de renda. E a minha única fonte de renda era do que eu fazia. Eu entregava gás na minha cidade. E o que eu reparei? Eu reparei se eu ficasse doente ou se eu ficasse um dia sem trabalhar, não entrava dinheiro para minha casa. Então o que eu percebi? Eu não podia depender somente de uma única fonte de renda. E a gente morava em Foz do Iguaçu e eu ganhava ali em torno de R$1.000 a R$1.200. E eu pagava um aluguel de R$800. Aí eu te pergunto, o que sobrava do meu dinheiro todos os meses? E foi aí que eu comecei a diversificar. Foi aí que eu comecei a estudar conteúdos que você está fazendo agora aqui no YouTube. Eu comecei a pesquisar como ganhar dinheiro na internet. E aí que eu fui pesquisando, tendo conhecimento, fui colocando em prática. E aí aos poucos eu fui aprendendo. E depois que eu fui aprendendo, isso me possibilitou a colocar em prática tudo aquilo que eu estudei. E depois que eu comecei a pesquisar, depois que eu comecei a aprender e colocar em prática, foi aí que eu desenvolvi a minha primeira fonte de renda. E a minha primeira fonte de renda hoje é vender nutracêuticos na estratégia de cash on delivery. Se você não sabe o que é nutracêuticos, basicamente são produtos físicos que eu vendo pela internet. Produto muitas das vezes para pele, para cabelo. Eu vendo esses produtos pela internet, que são os famosos nutracêuticos, na estratégia de cash on delivery. A estratégia de cash on delivery é onde o cliente compra esse produto que você está vendendo, a plataforma entrega e o cliente paga somente no ato da entrega. Isso é cash on delivery. Então essa hoje é minha primeira fonte de renda que eu tenho. É uma fonte de renda que me gera muito dinheiro. Eu não dependo somente disso, mas essa minha fonte de renda, vender nutracêuticos na estratégia de cash on delivery, ela tem um grande poder de vendas. E isso me possibilita eu gravar vídeos para vocês todos os dias, na hora que eu quero, no momento que eu quero, pois eu sei que essa fonte de renda que eu tenho hoje, que é vender nutracêuticos no cash on delivery, isso me traz muito resultado. Inclusive hoje eu tenho a minha segunda fonte de renda que eu já vou falar para vocês, que é ensinar outras pessoas a fazer exatamente o que eu faço, que é vender esses nutracêuticos pela internet. E antes de eu te falar como que você vai aprender também a vender pela internet, como que você pode desenvolver essa fonte de renda que eu tenho, eu quero te falar da minha outra fonte de renda. Minha outra fonte de renda é a gestão de tráfego para as empresas. Talvez você não sabe hoje, mas na internet hoje você consegue aprender tráfego pago. Eu acredito que você já sabe o que seria tráfego pago. Tráfego pago é basicamente você investe dinheiro nas redes sociais. Então hoje eu faço isso para empresas. Então essa é mais uma fonte de renda que eu tenho hoje. Vou te dar um exemplo. Aí na tua cidade eu tenho certeza que tem pizzarias, tem restaurante, tem hotéis. A gente presta serviço de tráfego para essas empresas. E basicamente eu tenho ali uma assinatura mensal com essas empresas. Eu vou te dar um exemplo. Tem empresas que pagam aqui pra gente todos os meses R$3.000 para eu prestar essa gestão de tráfego para as empresas. Então essa é mais uma fonte de renda que eu tenho. E tudo isso surgiu porque eu aprendi gestão de tráfego pela internet. Quando você aprende o poder da internet, quando você aprende tráfego pago, você consegue ter não só uma, mas várias fontes de renda. Então a gestão de tráfego para empresas é mais uma fonte de renda que eu tenho. E antes de falar da minha última fonte de renda, eu quero te falar de mais uma fonte de renda que nós temos aqui. Basicamente hoje nós estamos desenvolvendo um SaaS. Se você não sabe o que é um SaaS, é basicamente um software que você desenvolve e você ganha um valor recorrente sobre esse SaaS que a gente vai criar. Vou te dar um exemplo. Lembra que eu te falei que nós vendemos produtos físicos pela internet? Para você vender produtos físicos da internet, você precisa conversar com as pessoas para você vender, ok? E o SaaS que nós estamos desenvolvendo é basicamente uma semi-automação para que você consiga conversar com essas pessoas de forma quase que automática. E quando eu desenvolver esse SaaS, quando eu desenvolver esse serviço, eu vou ter todos os meses um pagamento mensal dessas pessoas. Todos os meses, essas pessoas elas vão me pagar R$47 mensal. Agora imagina se eu vendo esse meu serviço, se eu vender esse meu SaaS para 100, 200, 1000 pessoas. Todos os meses eu vou ter uma assinatura recorrente dessas pessoas. Enquanto eu estiver dormindo, enquanto eu estiver na igreja, enquanto eu estiver no meu lazer, essas pessoas vão ficar pagando ali a assinatura recorrente até elas usarem. Para você pode ser pouco, um valor de R$47 mensal, mas se você conseguir 1000 pessoas pagando R$47 mensal, faça as contas para você ver quanto que dá no final do mês. E a minha última fonte de renda que eu tenho hoje é a venda de infoproduto, que é o meu treinamento
que eu ensino as pessoas a vender nutracêuticos pela internet. O que eu faço hoje dentro do meu treinamento, que é o infoproduto, eu pego na mão das pessoas que são pessoas iniciantes e ajudo elas a vender pela internet. Lembra que eu falei para você? É muito importante que você não dependa somente de uma fonte de renda. E quando você aprende a vender produtos físicos, nutracêuticos pela internet, na estratégia que eu uso, que é de cash on delivery, você começa a ter mais fonte de renda. Quanto mais fonte de renda, mais liberdade você tem. Então essa é a minha última fonte de renda, que é a venda do meu treinamento, que é infoproduto. Essas 4 fontes de renda já me possibilitam ter uma vida muito boa. Eu já estou fazendo isso há mais de 4 anos e essas 4 fontes de renda me permite eu gravar vídeo para vocês quando eu quiser, me permite eu sair para onde eu quiser, me permite comprar basicamente o que eu quero. Então, qual que é a reflexão desse vídeo? Que você consiga ter várias fontes de renda, que você não dependa somente de uma fonte de renda, para que você consiga ter uma liberdade financeira. E qual é o meu conselho para você? O meu conselho hoje para você é que sim, você não dependa somente de uma fonte de renda, mas o meu conselho é que você não saia do teu serviço de uma vez. Qual que é a ideia? A ideia é que você vá construindo uma boia da salvação. O que seria basicamente essa boia da salvação? Foi exatamente o que eu fiz. Eu trabalhava entregando gás, só que eu ia criando rendas laterais, rendas que eu não precisasse sair do meu serviço. Eu trabalhava entregando gás e todos os dias, quando eu tinha uma folga ali no gás, eu começava a pesquisar conteúdos na internet. Lembra que eu te falei? Então o meu conselho para você é que você vá criando fontes de rendas, mas sem comprometer o serviço que você tem hoje. Você pode continuar trabalhando e você vai criando rendas laterais. Vai pesquisando como ganhar dinheiro na internet, mas sem comprometer o teu serviço. Quando isso que você estiver pesquisando for maior do que o teu salário, aí sim chegou a hora de você sair do teu serviço. Mas de início você não precisa sair do teu serviço, você vai criando rendas laterais e dessa forma você consegue criar a sua boia da salvação. E se você quiser saber mais sobre o meu treinamento, como que você pode vender pela internet, o link do meu site está aqui abaixo. Você pode entrar e você pode ver mais sobre o que eu ensino, tá? Mais sobre o meu conteúdo para que você consiga vender na internet. Você cria a sua boia da salvação, você tenha mais fontes de renda para que você consiga ter uma vida melhor. O link está aqui abaixo, é só você clicar e você acessar o treinamento por um valor muito abaixo. E se você gostou desse vídeo, o que eu peço é que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você receber mais vídeos como esse, para que eu possa te ajudar cada vez mais. Se você gostou desse vídeo e ficou comigo aqui até o final, muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e até lá!